aula, tá? Essa aula, após nós termos terminado, estarei postando ela no YouTube e mandando para vocês o link no Google Sala de Aula e também colocando na seção 2.3 o link no AVA, tá? No AVA da Anguera, tá? Pois bem, a aula de hoje nós vamos falar sobre resultados da seleção de pessoas, tá? Podemos dizer, semana passada nós falamos de seleção de pessoas, né? Elaboração de currículos, tá? Quais são os critérios para divulgar uma oportunidade, para selecionar um candidato, né? Mas até chegarmos até aqui, nós já vimos várias etapas, tá? Pois bem, na etapa 1. Na etapa 1 aí, na seção 1.1, nós falamos da introdução da importância da atuação e estratégia na área de gestão de pessoa. O foco tem se voltado para a satisfação do colaborador e a história em relação a isso, né? A mudança e transformação na área de recursos humanos, as mudanças que ocorreram no decorrer do tempo, começando a pensar principalmente em nós, colaboradores, ou seja, nas pessoas. A administração de talentos e capital intelectual nas organizações, conhecendo o conhecimento explícito, qual é a diferença de conhecimento explícito e o conhecimento tácito, tá? Falamos sobre isso também, eu dei o exemplo da máquina do pão, tá? Na seção 1.4, falamos sobre a cultura organizacional, o clima organizacional e os seus problemas, ou seja, qual a diferença que tem em relação a algumas culturas dentro de algumas empresas, tá? Principalmente uma cultura americana, uma alemã, uma francesa. Falamos bastante sobre isso. E a valorização dessas diferenças. Cada um tem seus pontos positivos, tá? No 2.1, falamos sobre o recrutamento. Realizar a seleção interna e externa de um candidato. E as vantagens e as desvantagens desse tipo de contratação. Pois bem, e o que é uma seleção? Por que as empresas recrutam pessoas? Recrutam as pessoas e como planejar essa etapa no processo? Por que o recrutamento emergencial? Isso falamos na seção 2.1. Como preparar um currículo, os meios, tá, de divulgação de uma oportunidade, qual é a postura do entrevistador e as técnicas de entrevistas e de dinâmicas, tá? Quais são os tipos de entrevistas que você pode realizar, dinâmicas, quais são as vantagens, qual o tipo de quantidade de entrevistadores ali que estão participando da dinâmica. Ou seja, falamos disso. E hoje vamos falar sobre a seção 2.3. Que eu quero dizer para vocês que já falamos de bastante coisa. Apesar de ser um pouco tempo, um tempo que foi conturbado, tá? Nós não deixamos o conteúdo de lado, nós estamos aí correndo atrás, vocês, eu, nós, né? Ou seja, estamos aí aprendendo, tá? Ambos. Na seção 2.3, o resultado da seleção de pessoas. Nessa seleção de pessoas, quais são os resultados que você tem e você espera? São positivos, são negativos? E quais são os pontos positivos e negativos, né? Conforme mencionado na seção 1, o processo de contratação de uma pessoa, de um profissional, conta com várias etapas a serem realizadas. E o sucesso ou fracasso em cada uma delas impacta nas próximas etapas. Um recrutamento equivocado não trará retorno desejado em número e nem em qualidade, tá?
Bom, quais são as ferramentas? Tá? Estão conseguindo enxergar aí, gente? Opa! Saiu da minha tela aqui. Bom, Voltou, professor. voltou? Ótimo, perfeito. Vamos lá. Pois bem, o recrutamento equivocado não trará retorno desejado em número ou qualidade de candidatos. Ferramentas que não avaliam as características necessárias dos candidatos participantes não atenderão os propósitos. Portanto, os processos de contratação, né, de pessoas devem ser realizados de forma sistemática e planejada, preparando-se para cada etapa. Você percebe que você tem que pensar no processo inicial, tem que pensar no processo durante e pós a contratação para ver se valeu a pena. É um processo até bastante aí grande, gente. Pois bem, por que vocês estão fazendo tudo isso? Justamente para a eficácia ser mensurada pela contratação, de ter contratado os melhores talentos, pessoas que trarão o seu diferencial para contribuir para uma organização. Eu tenho certeza que vocês que estão participando aí da aula de hoje, se não for todos, quase todos, já participaram de processos seletivos, ficaram contentes de participar de um processo seletivo e de ser selecionado. Com essa contratação, os desafios que apareceram, muitas das vezes superou a expectativa, outras nem tanto, tá? Mas o que vocês têm de aprendizado, que cada vez que você participa de um processo seletivo, você adquire um know-how e a experiência de como se comportar durante, tá? E principalmente depois, tá? Além disso, de acordo com o Chiavenato, o sistema pode ser considerado eficaz se utilizado um mínimo de recursos, esforço e tempo. Pois bem, os resultados da seleção realizada com sucesso trazem outras vantagens econômicas, além de incrementar a produtividade por meio de... Vocês estão me acompanhando no slide 5 aqui? Sim, professor. Sim. Ok, obrigado. Pois bem, a adequação do colaborador ao cargo e consequente a satisfação dele estar ali trabalhando. A adequação dele a essa função é consequente à satisfação. Rapidez em se adequar e ajustar a novas funções. Melhora do potencial intelectual com as escolhas sistemáticas dos melhores candidatos. Estabilidade no trabalho e redução da rotação de pessoas, ou seja, o turnover. Maior rendimento no trabalho. Melhores relações interpessoais no ambiente corporativo. Redução da necessidade de treinar para o desenvolvimento dos cargos, deixando os recursos financeiros e de tempo para ser investido em outras áreas. Olha que interessante, eu trabalhei por alguns anos em uma empresa grande e na minha área, para cada função, existia uma pasta com desk procedures, ou seja, script para cada etapa que ele tem que executar. Ao candidato entrar naquela função, eu sabia quais são os perfis que ele teria necessidade para acessar o sistema, quais são os sistemas que ele teria que acessar, quais são as áreas que ele teria contato, e ali estava praticamente descrito todas as atividades na teoria, teórico, etapa por etapa, com fotos e o porquê que ele estava fazendo aquilo e como que deveria executar posteriormente. Chegou um momento que nós, em conjunto com recursos humanos, nós começamos a elaborar questionários, certo? Questionários do quê? Nós damos a pasta para essa pessoa que foi admitida,
justamente para a gente saber como é que ele estava no seu aprendizado inicial da sua nova função na empresa. Como assim? Ele sentava com algumas pessoas para aprender na prática, mas ele tinha a pasta de tudo que ele teria que executar na teoria. Pois bem, depois de um certo período, nós avaliávamos ele através de uma prova. E nós avisávamos para essa pessoa com antecedência que teria essa prova. Justamente para ele saber como é que ele estava engajado nessa função e se ele estava aprendendo. E principalmente para saber se ele estaria retorno. E aí parte o seguinte: determinadas funções é de extrema importância saber se o funcionário está engajado ou não, para não trazer prejuízo financeiro e na qualidade do trabalho pós essa contratação desse funcionário e ele estiver executando essa atividade. Professor, Por quê? Pois não, pode falar. isso daí seria um Oi, Kelvin. feedback daria para o funcionário? Seria um feedback que daria para o funcionamento isso daí? Não, o feedback que daria? Não, o feedback seria no final, né? Da experiência, para falar que ele estava passando da experiência ou não, tá? Como ele foi selecionado para essa oportunidade, tá? Nessa oportunidade, ele está tendo a oportunidade de aprender na prática, mas também tendo um livro, como se fosse um livro de todas as atividades que ele executa. Então seria um reconhecimento então da empresa? Não, é uma avaliação da empresa para saber desse candidato, para ver se ele está aprendendo as atividades que ele tem que executar, pós ele estar assumindo essa atividade. O feedback que eu estaria dando para ele seria depois do prazo de experiência, quando estivesse do prazo, depois não. Quando estivesse vencendo o prazo de experiência, eu estaria falando para ele se ele foi efetivado ou não, entendeu? Baseado o quê? No comportamento dele, no desenrolar do serviço prático e teórico. Um conjunto de situação. Ah, entendi. Você entendeu, Kelvin? Na verdade, é assim. Eu não entendi. Qual é a preocupação de todo esse sentido? Nessa função que a pessoa executa, nessa área, na época se faturava por volta de 2.300 milhões. Qualquer vírgula errada dava prejuízos de milhões. E você só estaria descobrindo isso 1 mês, 2 meses, 5 meses depois. E aí o leite está derramado e o prejuízo é muito grande. Então nós criamos métodos de avaliar esses candidatos para saber se eles sabiam o que estavam executando e como executar, tá? E se nós não sentimos, na época, seguros, essas pessoas não eram contratadas, tá? Ou seja, ele tem a oportunidade de entrar numa grande empresa, ele se sente feliz, mas ele tem vários desafios após entrar numa empresa. E os gestores têm que criar métodos de avaliação para saber se esses colaboradores estão engajados dentro daquela função que ele vai executar, tá? Por exemplo, nesse processo como um todo mundo que executava as atividades, nas atividades que ele estava executando, se houvesse alguma mudança ou de acesso, ou de áreas que deveriam ser passadas, ou encurtar o processo, essa pessoa tinha obrigação de acessar uma pasta que nós tínhamos na intranet da companhia e alterar o desk procedures etapa por etapa. Tá? Após ela ter feito isso, todo esse processo que ela alterou era enviado para mim para aprovação ou não, ou para correção. Entendeu? Justamente para a gente ter segurança de todas as etapas que eram executadas. Tá? Entendi. Então, quando uma pessoa já entrava, a gente já sabia quais são os perfis que ela teria que ter acesso. Quais são os sistemas, as áreas. Nós passávamos praticamente umas 2, 3 horas conversando com essa pessoa.
você está certo que quando um colaborador ele entra na companhia, é muita informação. A pessoa tem que filtrar e ela tem que ter um tempo para digerir todas essas informações. Lógico que ela não vai corresponder 100% de imediato, mas ela tem que demonstrar que já está tendo noção de que ela vai ter que executar. Tá? Lógico, porque você não vai aprender tudo em 30 dias, 45 dias. Mas uma visão boa da atividade que ela terá que executar, ela tem que ter. Tá claro isso, Cleber? Tá claro, professor. Entendi. Maravilha. Agora pode prosseguir. Obrigado pela observação aí. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Bom, pessoal, então, as empresas têm que criar esses métodos, porque existe um custo para buscar esse candidato no mercado. Existe um custo para... Quando eu falo custo, não é só valor financeiro. De tempo de várias pessoas, de processos, tá? Para contratar essa pessoa. E depois existe um custo para treinar essa pessoa. Então, aqui está muito bem relatado no primeiro item aqui, ó. O turnover, a rotatividade dessas pessoas. Rotatividade é prejuízo para a companhia. Tá? Pois bem, vamos seguir. Slide 7. De acordo com o Chiavenato, esses elementos, quando somados, constituem um dos melhores meios de avaliar e controlar os resultados do sistema de recrutamento e seleção de recursos humanos. A aplicação de entrevistas por competências, estruturadas ou não estruturadas, dinâmicas de grupos ou testes validados que fornecem informações que, integradas, conduzem a um resultado. Pois bem, positivo ou não, né? O uso de apenas uma ferramenta deve ser evitado. A complementação de diversas ferramentas aumenta a validade do processo, ou seja, a segurança da contratação dessa pessoa. Tá? Pois bem, para o consultor, Roberto Vogue, que é da Vogue Consultoria Executiva, ao escolher os candidatos finalistas em um processo seletivo, serão considerados fatores como escolaridade, conhecimento de línguas, aí que vem o lado X, né? Línguas é muito importante hoje. No mundo globalizado, onde conversamos com empresas na China, na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, línguas é muito importante. Faixa etária. Aqui está colocando faixa etária, mas hoje está sendo olhado de uma maneira totalmente diferente as faixas etárias. Cada um com seu valor, entendeu? Um com as experiências e o outro com fervor de visão diferente, tá? Então, faixa etária, existe esse conceito, né? O tempo de experiência em uma área específica, que é o know-how, que é aí o conhecimento tácito. Lembra do conhecimento tácito que nós já falamos nas sessões anteriores? Cargos ocupados já, né? Passagem por empresas de um determinado setor, dentre outros. Tá? Cada um com seu valor. Aquele que não tem experiência está com a gana, está com o fervor de entrar numa empresa e mostrar a sua competência, ser valorizado. Aquele que já tem experiência, talvez tenha uma visão diferente, muito mais metódica ou muito mais segura. Enfim, cada um com a sua visão, né? Essas variáveis são utilizadas para fazer análise entre um candidato e outro. O consultor considera essa parte a mais fácil, pois é basicamente um exercício de comparação de dados e de tomada de decisões. O que ele julga mais difícil, entretanto, é compreender requisitos, né? Viés subjetivos. Por subjetivo se quer dizer que não há uma razão, uma lógica que explique o porquê de simpatizar mais com um determinado candidato A, em determinado ou em detrimento de outro B. Neste caso,
O que entra em jogo é a intuição, o feeling, a empatia. E isso é fundamental. Às vezes você vai para uma entrevista e você faz uma entrevista que era para durar 1 hora e pouquinho, você faz essa entrevista em 30 e 40 minutos. Você não consegue ter um diálogo com o candidato. Às vezes ele está muito nervoso, óbvio. Você tem que já entrar numa entrevista de uma maneira descontraída, tentando deixar ele descontraído, e que as coisas começam a fluir de uma tal maneira que você começa a criar empatia da maneira como a pessoa se comporta. E não quer dizer que se você não conseguir empatia, não significa que você seja ruim, certo? Para cada vaga, existem uns pré-requisitos de empatia. Vamos dizer isso. Porque são gestores. Gestores são pessoas. Cada pessoa tem um tipo de empatia para ser buscado. Mas se você buscar isso, você tem grandes chances de você ser contratado. Principalmente se você estiver no processo seletivo nas etapas finais. Tá? Então, isso tem que ser levado muito em conta. Chegou mais gente para ser adicionada à entrada aí. Um tio só. Pois bem, o que é um feeling? Um sentimento intuitivo. Sentimento, capacidade de sentir uma situação, percepção. E aí eu sempre digo, né? É interessante aqui, a entrevista ela é fundamental, mas é uma dinâmica que gera segurança. Quando você faz várias entrevistas, e aí você seleciona vários candidatos já dentro de um perfil, e você vai para uma dinâmica. E se possível, for 2 ou 3 pessoas para selecionar, 2 para ficar observando os candidatos e uma para conduzir a dinâmica. No final, esses 3 conversando, vai se ter uma segurança a quem ser contratado. E muitas das chances de não errar, tá? Porque são várias pessoas, não é apenas uma pessoa que está selecionando, mas algumas pessoas. Isso é interessante. Minuto só. Esta análise subjetiva tem um forte peso na decisão final. Indica o entrosamento, o sentimento, a intuição e outros fatores emocionais. Por que a gente fala todo esse conjunto? Quem é que vai trabalhar com essa pessoa? O gestor. Ele é que vai dar a palavra final. É ele que vai estar praticamente de segunda a sexta, 40 horas semanais aí praticamente, tá? Ou seja, vai estar direto com pessoas ou mais, né? E vai ter dificuldades, vai ter que buscar melhoria no processo e vai ter dificuldades também no trabalho. Então, ele tem que selecionar uma pessoa que ele consegue ter empatia, ter diálogo, que ele possa fluir todo esse processo. Essa parte, Vogue, na revista Exame 2015, considera uma arte que requer sensibilidade do avaliador e oferece 3 dicas que usa e recomenda aos responsáveis por selecionar e escolher candidatos em processos seletivos. Exemplificando aí. As 3 dicas de Vogue. No momento de decidir, são em forma de perguntas que são feitas para si mesmo. Olha no olho da pessoa e se pergunta se compraria o carro usado dela caso lhe fosse oferecido. A questão não é a compra em si, mas a reflexão sobre se confiaria nela o suficiente para sentir que não estaria levando gato ou lebre. Isso é fato. Às vezes você no processo seletivo você vai muito pela emoção do processo seletivo e depois você se decepciona na execução das atividades. 2. Ainda olhando para a pessoa, se pergunta mentalmente: eu levaria essa pessoa para o meu ciclo de amigos íntimos? Ou seja, seria possível confiar a ela meus sentimentos mais profundos
e segredos pessoais? Interessante isso, né? E 3, por último, visualiza a seguinte situação. Essa pessoa e você estão dentro do elevador no 29º andar de um prédio e na descida acaba a energia elétrica. E vocês ficarão confinados nesse espaço minúsculo por 2 ou 3 horas. Nessa situação de estresse, ficaria tranquilamente ao lado dessa pessoa até serem resgatados? Ou seria um inferno já depois dos primeiros 5 minutos? Alguém tem algum comentário para fazer disso? Eu acho interessantes essas 3 colocações. Alguém já tinha tido essa reflexão? Vamos lá, gente, vamos participar. Vamos lá, gente. Muito legal, professor, isso, porque às vezes quando a gente participa, assim, de alguma entrevista, a gente nem imagina, assim, que tem tantas coisas por trás, né? De Sim, só você tem. estar ali conversando, né? Nossa, legal, tô gostando. Na verdade, eu acho que é assim, né? A intenção disso é mostrar para vocês a complexidade de uma contratação, certo? E qual o viés que tem de uma boa contratação, entendeu? E aí, principalmente a empatia que você terá com o gestor. Não significa que com o gestor que você tem que concordar com ele 100%. Porque o verdadeiro... Vamos falar agora de uma maneira diferente. O verdadeiro amigo é aquele que fala para você quando você está errando. E por que você está errando? Não que você vai falar com todas as letras, mas você vai dar algumas dicas de, sabe, algumas coisas. Olha, aqui eu acho que está errado. O que você acha? Você não está dizendo que está errado, você está achando, entendeu? Ou seja, isso é muito importante. E às vezes isso é interessante porque, principalmente esse item 3, você ficar 2 ou 3 horas dentro de um elevador com um colaborador, certo? Que você tem empatia, fantástico. Mas com um colaborador que você não aguenta mais, que só reclama, tá? Ou só lhe traz problemas, que está dando de problema, é complicado, tá? Porque chega um momento que você não tem mais elo com essa pessoa. Você está num processo que você está tentando dar oportunidade para ele, mas ele está o tempo inteiro lhe, vamos dizer, lhe decepcionando, entendeu? Não atingindo as expectativas. O interessante dentro de uma contratação é que você atinge as expectativas. O melhor das coisas é superar as expectativas. Mas você tem que, no mínimo, você tem que atingir as expectativas. Tá? Pois bem, vamos seguir aí, gente. Obrigado pelo comentário, Carol. Bom, se a intuição e o sentimento genuíno de confiança estiverem guiando esse processo e as respostas forem sim para essas 3 questões, então pode contratar essa pessoa com elevada segurança, pois as chaves de dar certo são altas. Segundo o Tiago Renato, não é apenas o pessoal do RH que participa da realização do processo, mas também os supervisores, gerentes de áreas e até colaboradores. Existem habilidades que fazem parte de características de um bom selecionador, com habilidades em saber ouvir e observar. Agora, falar assim, né? Nós temos uma boca e 2 ouvidos. Saber ouvir e observar. Tá? Por que saber ouvir e falar? E observar? Porque quando você está ouvindo, não é somente ouvir, mas dar atenção para a pessoa que está falando de uma maneira que você está entendendo o que ela está falando e gera, às vezes, reações na sua face que você está gerando dúvidas, tá? Ou que você está gostando do que ela está te passando, tá? Porque isso começa a gerar elos. E gera elos que vão se sendo construídos no decorrer do tempo. Eu confesso para vocês que eu tenho contato com pessoas, agora eu vou falar que eu sou velho, né?
Eu tenho contato com pessoas que trabalharam comigo em 1991, 92. Tenho contato com pessoas que trabalharam comigo em 94, 98. Gente, é muito tempo. Muitos de vocês nasceram nesse período ou nasceram pós isso. Entendeu? Eu tenho contatos. A gente conversa e gozado. A gente lembra de situações de trabalho que, puxa vida, e a gente lembra até de detalhes. Inclusive, esse dia atrás, um amigo meu estava conversando. Ô, Wilson, porra, tudo bem? Ô, cara, e aí, como é que tá? Pô, tá na correria. Não tá aqui na correria que nem aquele dia que tal, não, né? Não, cara, pelo amor de Deus. Foi um dia que a gente teve que parar a noite inteira trabalhando, porque tivemos problemas de sistema, mas nós tínhamos que fechar o faturamento para gerar retorno financeiro para a companhia, justamente para não atrasar. Então, passamos a noite inteira trabalhando e chegou um momento que um cansou, dormiu embaixo da mesa. Enfim, cara, foi um elo muito grande da equipe, entendeu? É interessante isso. E você constrói isso no dia a dia. Eu sempre digo o seguinte, você tem que gerar networks. Infelizmente, como nós somos seres humanos, nós somos diferentes. Como nós somos diferentes, a vida nossa é por empatia, é por afinidades. Por mais que você entra numa empresa, entra no setor, tem 20 pessoas, mas você vai se identificar com 5 pessoas, com 4 ou até menos. Não com muitas pessoas. Não que você não desrespeita ou você não goste das demais, mas você vai ter afinidade com algumas poucas pessoas, porque afinidade da maneira de pensar, de trabalho, tá? De vida social, de esporte, do seu comportamento, ou até de diálogo, às vezes, para relaxar, para tomar um cafezinho. Ou seja, são afinidades. Tá? Alguém tem mais alguma coisa? Tem alguma coisa para comentar aí? Eu tenho certeza que vocês têm algum comentário em relação a afinidades dentro de companhias. São elos e não elos. E não que você não goste dessa pessoa. Porque isso acontece. Tá? Professor, Oi. professor. Pois não. Então, geralmente, por exemplo, igual o senhor falou, acabou de falar, mas assim, sempre tem aquela coisa assim, você vai e faz amizade com uma pessoa dentro da empresa, aí a outra já acha que você já tá de fofoquinha, aí sempre tem aqui. Mas aí você tem que atrair, você tem que aquela deixar de uma maneira. entendeu? Eu entendi, Kelvin. Veja, Kelvin, esse tipo de situação vai Porque assim, sempre existir. Porque são pessoas, né, Kelvin? São pessoas e pessoas são. Não que todos são assim. São poucas pessoas assim, mas essas poucas pessoas que são dessa maneira que você está descrevendo gera desconforto, vamos dizer assim, gera desconforto de uma situação, tá? Que você não está tendo desse tipo de situação. Pelo contrário, você está gerando afinidades, certo? Você está se aproximando, você vai trabalhar com essa pessoa 8 horas por dia, de segunda a sexta, você está gerando uma proximidade. E às vezes essa pessoa que está tendo esse tipo de visão, às vezes ela não conseguiu isso que você está conseguindo. Já pensou nisso? Não, sim, já, mas assim, é que o problema é que assim, não é por mal, entendeu? Sim. É que assim, às vezes você tá fazendo amizade com uma pessoa, aquela pessoa tá te ajudando no serviço. A pessoa que tá por fora, aquela pessoa tá de fofoquinha, tá? Aí começa a gerar Seja guerrinha, objetivo. aí começa Cara, empresa, sempre acontece. Nesse tipo de situação, você tem que dar até uma tirada. Olha, é uma das pessoas que está mais me ajudando, cara. Ou se quiser me ajudar também, eu fico à sua disposição, cara. Porque ela está me orientando e a gente está conseguindo ter uma afinidade, graças a Deus. Eu espero ter isso com você. Cara, você quebra a pessoa. Você quebra a pessoa. A pessoa não vai ter reação, entendeu? Pode ter certeza disso. Tá? Porque assim, né? Porque, tipo assim, tinha empresa que eu trabalhava e o pessoal falava assim, vamos fazer amanhã eu, tipo assim, eu tinha acabado uma vez de entrar numa empresa, tá em 2016, na época que tava a crise estourando.
Aí o pessoal falou assim, vamos fazer um café, você quer participar? Eu falei assim, não vou, tal, porque não tem condições agora, no momento, né? Aí foi. Aí eu não participei. Só que depois uns colegas meus falaram, você tem que participar, porque você tem que pontear mais com o pessoal da empresa e tal, pra não ficar um clima chato. Eu falei, cara, mas é um particular meu, eu não gosto de participar, entendeu? Eu quero chegar, fazer meu serviço, dar o meu melhor e pronto. Cara, veja, eu acho que é assim. Cada um acha que tem uma visão diferente. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que algumas pessoas não gostam de participar. É do happy hour. Não que você tenha que sair toda sexta-feira, tá? Ou almoçar com o pessoal de sexta-feira. Mas eu acho que é interessante você, às vezes, diversificar as pessoas que você almoça durante segunda a sexta. Esse happy hour, em vez em quando, é legal você participar. Não que você vá lá para tomar cerveja. Se você não bebe cerveja, vai lá tomar um suco, mas participar da conversa. Por quê? Às vezes a pessoa te enxerga no trabalho, na sua vida profissional, que você é muito sistemático, você é muito metódico, você sendo muito, sabe, exigente consigo mesmo e com tudo à sua volta. Sim. E quando a pessoa sai com você para descontrair um pouquinho, ela vai te conhecer melhor e vai ter uma visão diferente de você. E aí começa a gerar proximidade. Quando você retorna isso para segunda-feira, o bom dia da pessoa é até diferente. Eu já tive essa experiência. Tá? Eu sou muito chato para trabalhar comigo. Eu já mudei bastante, mas eu era mais, entendeu? Eu sou muito número, eu sou muito exatas, eu sou muito... ou não é? Objetivo. Para a técnica, dá resultado, entendeu? Dá resultado porque você não pode ter erro. Mas para alguns tipos de relações, eu tive que melhorar. O que eu tive que melhorar? A maneira de eu conversar com as pessoas, de tratar as pessoas. Onde eu melhorei isso? Foi lendo alguns livros, entendeu? Eu já comentei, acho que com vocês na primeira, segunda aula. São alguns livros que ajudam você a ter uma visão diferente no comportamento diário, de tratar as pessoas. Porque às vezes você lida com algumas pessoas, eu não estou precisando dessa pessoa. Mas uma hora você pode precisar. Uma hora ela pode te ajudar. Certo? E é melhor você ter um elo de proximidade com muito mais gente do que você não ter. Concorda comigo? Você vai expandir o seu elo de network, vamos dizer assim. Tá? Sim, entendi, professor. Tá claro? Maravilha? Tá claro. Obrigado aí. Opa, obrigado, Kevin, por participar. Pois bem, vamos lá, gente. Slide seguinte aí. Perfil comportamental do selecionador. Opa! O perfil comportamental dos selecionadores exerce grande influência na percepção dos candidatos sobre a empresa, podendo transmitir uma impressão positiva ou negativa. Por exemplo, selecionadores agressivos passam uma imagem negativa, diminuindo o desejo do candidato pela vaga proposta. Além disso, é necessário preparar o preparo e treino para a realização dessa função, para evitar se deixar levar por uma primeira impressão. Isso aqui é interessante porque hoje estamos bem, amanhã estamos bem, depois de amanhã estamos bem, mas podemos não estar bem semana que vem. E aí podemos ter uma semana ruim. Você imagina uma pessoa que entrevista, a função dela é entrevistar as pessoas a semana inteira. Muitas das vezes ela começa... eu chamo isso de energia, de estar sorrindo, de cativar, de estar sempre motivando o candidato que está sendo selecionado. O que é interessante nesse processo é fazer o job rotation de entrevista. O que eu falo de job rotation? Nem sempre, toda semana, não será as mesmas pessoas numa empresa grande que vai entrevistar, mas outras pessoas, para ser executada outras atividades. Porque às vezes a pessoa não está bem aquela semana, tá? Ou aquele dia,
Tá? Justamente porque aí você, porque você tem que estar numa entrevista sempre cativando o candidato que está sendo selecionado e tirar o máximo. Não que você tem que estar sorrindo, você tem que estar sério e ao mesmo tempo cativando a pessoa. Também é necessário evitar as armadilhas como efeito de alho, em que valorização certos atributos enquanto se subestima os outros. Conforme o psicólogo, o americano atribui ao efeito de raio uma primeira impressão global criada sobre uma pessoa. Nessa situação, temos a tendência para captar as características que vão confirmar essa mesma impressão. Como exemplo, se inicialmente avaliarmos alguém como honesto, temos a tendência de lhe associar características positivas, tais como leal, sociável ou simpático. Deve ficar claro para você que o efeito de Ayo e outros erros, como se projetar no candidato ou fazer julgamentos estereotipados, pode interferir nos resultados finais da seleção de pessoal. Um processo bem conduzido, com mapeamento de competências para o cargo, com realização de entrevistas e jogos, possibilitam pôr em prática os conhecimentos, habilidades e atitudes que facilitam a escolha do candidato mais preparado. É interessante, eu vou adicionar aqui uma coisa, uma experiência minha aí profissional. Eu fui para uma dinâmica, e uma dinâmica acho que tinha 10 pessoas. E essas 10 pessoas estavam lá participando de um processo de chefia. E o que a pessoa que estava conduzindo a dinâmica, ela estava tentando colocar um contra o outro. E sabendo se todo mundo concordava com todos que os outros falam. O fulano falou, eu concordava, o outro falava, concordava, o outro falava, concordava, concordava. Ou seja, não estava tendo discordância. Até que chegou o momento que eu discordei de uma pessoa. Eu discordei de uma pessoa e falei minha opinião. Por que eu discordava? Nem simplesmente discordar. Enfim, no processo teve. Aí começou todo mundo a conversar, e começou também a discordar, e foi não sei o quê. Enfim, no final do processo da dinâmica, eu fui selecionado. Fiquei muito contente. Aí fui para a entrevista final, aqui, não sei o quê, mas acabei não sendo o candidato selecionado. Mas eu fiquei contente porque aquele momento era para ser afrontado. Tem dinâmica que você vai e às vezes a pessoa induz, mas não é para afrontar. Então você nunca sabe o que é o certo e o errado. Seja você mesmo, entendeu? Porque num processo desse, justamente porque quando você entrar na empresa, você realmente vai mostrar quem você é. Então, durante a entrevista, você tem que mostrar como que você é, que quando você entrar numa empresa, você não vai ficar lá uma semana. Às vezes você vai ficar anos lá. E, consequentemente, você tem que se sentir bem de estar lá. Não somente de estar trabalhando, mas de se sentir bem. De levantar vamos falar assim, num dia de manhã, cedinho, e ir trabalhar. Eu ia falar de segunda-feira, né? Segunda-feira quase ninguém gosta de trabalhar cedinho, né? Mas tudo bem. Mas levantar cedo, né? E ter vontade, disposição e contente para as suas atividades e já ir no caminho, já pensando que tem que fazer isso, fazer aquilo, tá? Seja você mesmo numa entrevista, numa dinâmica, tá? Olha aqui. Todos esses pontos são de grande importância na hora de escolher o profissional a ser contratado. Concorda? Para tornar a contratação um processo mais produtivo, é importante considerar também os fatores como analisar todas as respostas oferecidas pelo candidato na entrevista e dinâmica de grupo. Mas, uma vez a proposta, é que o selecionador não deixe levar pelas aparências, mas que se baseie em decisões, em fatos observáveis. Contratar pelo impulso ou baseado em qualidades pessoais
apenas pode levar a uma incapacidade de adaptação e frustração na contratação. Porque chega 1 mês e meio, 2 meses, essa pessoa sai, você vai ter que reiniciar todo o processo novamente. Ou escolher outro candidato que participou da dinâmica, que também é bom. Porque, às vezes, numa dinâmica, tem vários candidatos que é bom. Você escolheu um, aí você buscar o outro. E, às vezes, esse é melhor do que aquele que você selecionou na primeira. Tá? 2. Pressa ao se contratar pela necessidade de contar com o profissional em curto prazo. A pressa pode atrapalhar, que pode representar um problema. É um processo que exige cuidado ao ser executado. E, do contrário, muitas informações podem passar despercebidas e causar engano na escolha. A pressa atrapalha. Lembra que nós falamos a contratações emergenciais? Ou quando sai uma pessoa importante da empresa, ela tem que ser contratada rapidamente, essa vaga não pode ficar em aberto? Isso é muito importante. E muitas das vezes essa pessoa vem, como é uma contratação emergencial, às vezes essa pessoa foi selecionada, mas ela vai vir com um salário maior, certo? Porque às vezes ela está sendo retirada de uma empresa e, consequentemente, ela está sendo bancada, aquele salário dele, colocando um adicional. E muitas das vezes ela vem pelo dinheiro e não pela oportunidade. E às vezes isso não é duradouro, tá? 3. Contratar baseando-se apenas em indicações pode trazer vários transtornos, pois o candidato pode apresentar baixa qualificação para o cargo. Não se trata de não considerar a indicação, já que é uma das mais eficazes fontes de recrutamento, mas aplicar o procedimento de seleção como qualquer outro candidato. Resumindo, não é porque alguém da empresa indicou que você vai contratar de imediato. Faça um processo de seleção, como você faria com outro candidato que é desconhecido. Justamente para você conhecer esse candidato e prestar atenção se esse candidato tem as competências e as habilidades necessárias para essa função. Tá? Pois bem, certo? Aqui você ampliou seus conhecimentos com as informações que auxiliam na decisão de escolha do candidato, que mais se aproxima do perfil desejado. E isso é excelente. Mas já que fazer com aqueles que não foram aprovados, o que vamos fazer com esses candidatos que não foram aprovados? Seria correto dizer não serve, já que foram descartados para a vaga em aberto? Eu acabei de falar. Muitas das vezes, quem foi selecionado primeiramente na vaga, às vezes não é duradouro. Essa pessoa fica 1 mês, 2 meses e não é contratado. Não fica na empresa. Às vezes o segundo candidato, certo, que foi chamado, é o que vai entrar na vaga e às vezes vai superar as expectativas. Tá? A resposta é, claro que não. Não é raro os candidatos apresentarem performance para uma ocupação e não para a outra. Trata-se de estar dentro de um perfil desejado, apresentando características técnicas e comportamentos que atendam a uma determinada necessidade de contratação. O ideal é que todo candidato receba um retorno sobre a sua participação no processo seletivo. Está certo que isso nem sempre acontece, né? Mas seria o ideal. Professor, justamente. Oi, Kelvin. eu tenho uma dúvida nessa parte aí. Pode falar. Nessa Kelvin. parte que o senhor está falando aí, o ideal é que todo candidato receba um retorno sobre a sua participação no processo seletivo. Eu sou do tipo de pessoa, quando eu faço uma entrevista numa empresa, a pessoa fala assim, a gente vai ligar para você. Ok, eu fico na vaga. Só que assim, o senhor acha certo, não sei, né? Da gente ligar para a empresa e perguntar, eu realmente aquela vaga, naquele dia que eu fiz a entrevista, eu fui bem, eu passei e tal. Tipo assim, eu acho interessante. Me falar nessa parte. Eu acho porque, que assim, tem... nessa parte porque assim, professor, nessa parte eu estou mostrando interesse na vaga, não é? Na verdade, eu acho que tem muito mais lado positivo do que negativo. O que você não pode ficar é ligar todo dia.
Você entendeu? Não, Isso sim. não. É que assim, O que eu acho interessante você... Pode falar. É que assim, uma vez quando eu fui fazer entrevista numa empresa, a moça que fez a entrevista, tipo, ela fez acho que numa quarta e ela falou assim, ó, na sexta a menina tal, a menina vai querer. Esperei a sexta e nada. Aí passou sábado, domingo, na segunda eu peguei o telefone e liguei. Falei assim, ó, eu fui nessa quarta, e a menina falou que ia me ligar na sexta. Eu queria saber se eu passei e tal. Como é que fui? Ela falou, não, você passou, só que a gente tá esperando a liberação, porque eu ia trabalhar numa empresa que era terceirizada do Banco do Itaú. Ela falou assim, eu mando a liberação do banco pra gente poder contratar. Eu falei, não, ok, tudo bem. Até aí eu mostrei interesse na vaga. Aí eu esperei, né? Passou uma semana nada, passou 2 semanas nada. Na terceira semana eu liguei de novo, porque eu já tava preocupado. A moça falou que eu tinha passado, só que tava esperando a liberação, né? Aí eu liguei de novo e perguntei. A moça, não, a gente tá na liberação. Eu falei, ok. Aí passou mais uma semana, eles me ligaram, eles me contrataram. Só que aí, infelizmente, não fiquei na empresa, porque estourou a crise e eles mandaram todo mundo, entendeu? Sim. Mas assim, eu queria saber se eu fiz certo em ter me interessado, em ter ligado, porque alguns falam assim, não é ideal você ligar, porque a empresa vai achar que você está passando, que você está desesperado pela vaga. Alguns falam, não, é certo. Aí eu queria saber, assim, qual que é certo e qual que é errado, entendeu? Meu ponto de vista e do meu know-how já, eu falo para você, é bom você ligar. O que é errado é você ficar ligando cada um dia, 2 dias. Você fez o certo. A pessoa tinha que te ligar até sexta-feira. Ela não te ligou, chegou na semana seguinte, você ligou, olha, você ficou de me ligar. Porque às vezes, principalmente nesse processo que você falou, é uma terceirizada. Quando essa terceirizada, para contratar, quem vai pagar essa sua função? Não é a empresa, é quem está contratando, é a outra, você entendeu? Só que aí ela assina um contrato, que, olha, estou assumindo que eu vou pagar esse funcionário durante tanto tempo. Ele vai executar essa função. Perfeito. Quando ele vai executar essa função, você pode contratar. Quando tem o ok, essa empresa que fez a seletiva contigo, ela vai lá e contrata você. É um processo muito moroso. Isso chamamos de terceiros. Você é um prestador de serviço. Sim, é que Né? assim, E aí... É assim, Pode professor, falar. eu era terceirizado do Banco Itaú, né? Sim. Então, tipo, eles estavam inspeção do banco para poder contratar a gente, né? Sim, então, estavam esperando a autorização do banco, porque se eles contratam você sem a autorização do banco, e o banco depois fala que não é para contratar, eles têm uma despesa financeira com você por ter contratado e ter que honrar os compromissos da contratação contigo. Entendeu? É um prejuízo. Então, eles têm que esperar um ok formal do Banco Itaú para contratar você. Isso é natural. Mas dentro de um processo seletivo normal, dentro de uma empresa, eu sempre digo, você foi hoje numa empresa, você participou de um processo seletivo numa segunda-feira, certo? Não é errado você ligar na sexta-feira, olha, tudo bem, eu participei do processo seletivo, vocês têm um retorno, um feedback, como é que está? Olha, aguarda, não, olha, infelizmente foi contratada uma pessoa, mas gostamos de você, seu currículo está ainda na nossa base de dados, ou nós gostamos de você, vai ter mais uma etapa ainda de seletiva, você vai conversar agora direto com o gestor, você entendeu? Só que o gestor está viajando, quando ele retornar, estaremos chamando você. Existem várias possibilidades. Eu acho que você demonstra interesse pela oportunidade. Sim, E isso é importante. Porque assim, na minha opinião, eu acho certo. Tipo assim, mas É certo. claro que O que eu você não pode todo ser dia, é o eu ficar chato, mandando e-mail entendeu? toda hora, entendeu? Sim, Não. sim. É que assim, eu esperei o tempo. Eu fui, fiz entrevista. Na sexta eu ia ter o retorno, só que eu não obtive. Aí, quando foi na segunda, eu peguei e liguei. Aí a moça falou, não, tá acontecendo isso, 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 e a gente tá aguardando. Eu falei, ok. Aí já fiquei aliviado. Não, fez bem. Quando você Eu retornou, mostrei interesse na vaga. e outra, quando ela ficou te retornar, e quase um mês depois, e ela não te dado retorno, você fez bem em ter ligado. Até porque ela te deu um retorno e falou: olha, realmente, eu não te dei um retorno, mas porque não tivemos um retorno do Banco Itaú. E aí eu tenho certeza que com essa sua ligação,
ela for para o candidato está esperando. Eles vão contratar o Banco Itaú para ver se vai ter aprovação ou não, para te dar um retorno. É como se estivesse botando um pouquinho de pressão, entendeu? Na contratação também, né? De uma maneira positiva e construtiva, entendeu? Entendi, professor. Tá? Obrigado. Isso é bom, Kelvin. Eu que agradeço. Professor. Pois bem, se o candidato fez a sua parte ao dar o retorno, tem mais uma pessoa chegando aí. Não, tem. Se o candidato fez a sua parte ao dar retorno ao chamado, opa, aqui acho que eu pulei uma etapa aqui atrás. Toda oportunidade de trabalho, tá aqui, ó. Toda oportunidade de trabalho gera ansiedade. Vou colocar no mudo todo mundo aqui, tá dando interferência. Toda oportunidade de trabalho gera ansiedade e mais foi dedicado um tempo para participar do processo, demonstrando interesse. É o caso seu que você comentou agora, entendeu, Kelvin? Você não foi insistente, mas você demonstrou interesse depois de um longo tempo, tá? Não ficou ligando todo dia. Se o candidato fez a sua parte, ao dar o retorno, ao chamado, então nada mais correto que recebeu em contrapartida da empresa, ainda que seja uma resposta de um resultado negativo para ele. E às vezes a resposta negativa pode ser construtiva. Gostamos de você, mas vai aparecer outra oportunidade e estaremos chamando você. Não é negativa, às vezes, fechando as portas. Tá? Em geral, as empresas mantêm um banco de dados e o candidato. E pode se encaixar perfeitamente em futuras contratações. Essa é uma situação que acontece com certa frequência nas empresas. Principalmente em empresas grandes. Então, nunca podemos desanimar, mas temos que correr atrás dos nossos objetivos e acreditar. Quando eu falo acreditar, primeiro acreditar em você, porque quem tem que acreditar em você, primeiramente, é você, não os outros. Então, quando você acredita em você, você tem que ir atrás das oportunidades e lutar mesmo pelo seu espaço, tá? Pois bem, pessoal, alguma dúvida em relação à nossa aula de hoje, a sessão 2.3? Que é o resultado da seleção do pessoal, quais são as partes boas, as partes ruins, e quais são os critérios que tem que ter pós a contratação, né? Alguma observação? Olá, vamos lá, gente. Opa! Pessoal, alguma dúvida? Sim ou não? Não. Não, pessoal, maravilha. Também não. Ótimo. Entenderam a aula de hoje? Entendemos. Sim. Olha, foi construtiva a aula de hoje, mesmo que nós tivéssemos... Eu gostaria de estar olhando no olho de vocês, na cara de vocês, conversando com vocês, ter esse tato com vocês, entendeu? Seria construtivo, mas infelizmente, por isso que eu estou tentando trazer vocês para a sala de aula, aqui para vocês comentarem, parar um pouquinho, colocar a experiência de vocês. Isso só enriquece a aula, entendeu? Só enriquece. Professor, Pois bem. Pois não. a única dúvida que fica aí agora é dessa atividade que o senhor está passando para a gente aí. O que acontece? O senhor mandou um e-mail recentemente falando para a gente não fazer atividade em grupo para mandar individual. Aí eu queria saber agora, a gente faz em grupo ou faz individual? Porque não dá para entender. Não, mas... Boa, Kelvin. Ficou na dúvida essa daí. Esse é o Kelvin. Queria estar olhando para você, querido. Pera aí, então. Já que você quer, então pera aí, professor. Pera aí. Boa, boa. Na verdade, é assim. Realmente eu falei que é individual. Por que é individual? Deixa eu colocar um pouquinho no mudo aqui para não dar interferência. Por que eu tinha que comentado que era individual? Porque como nós estamos num processo de quarentena, e esse processo de quarentena, muitos de vocês estão em casa. Mas, ao mesmo tempo... Opa! Vou colocar mais no mudo aí. Peraí. Opa, obrigado.
Bom, como é um processo de quarentena, nós estamos perdendo o contato da pessoa. E muitas das vezes fazer o trabalho individual, no início, foi de uma maneira que eu olhei de uma maneira diferente, uma maneira construtiva, porque cada um estava na sua casa. Só que agora estamos perdendo muito contato. Por mais que estejamos distante das pessoas, eu acredito que, por exemplo, te juro, hoje, minha aula hoje foi muito melhor do que minha aula de segunda-feira passada. Porque é uma experiência nova que eu estou tendo de estar dando Desculpa, aula por professor. videoconferência. Oi? Os questionários da sessão 2.2, você já colocou no Google Sala de Aula? 2.2 e 2.3 não. Eles estão, eu ia comentar isso. Ah, Patrícia. tá. Eles estão na apostilas, tá? Eles estão na apostila, mas eu vou colocar lá para vocês, fica tranquilo. Isso é fácil, rápido de colocar isso para vocês lá, tá? Então agora, por mais que vocês estejam na sua casa, faça o trabalho em grupo, para ter um elo, conversando com videoconferência vamos falar aí, que eu sei que tem alguns grupos, o Kelvin, o Gandão, tem outro pessoal, tem o grupo do Kelvin, tem o grupo aí que eu sei da Nelma, ali, que eles fazem sempre. Tem um grupo aí de outros colegas. Enfim, são grupos que já estão formados na sala de aula. Eu acho que é construtivo para vocês manter... Além de ser construtivo, é saudável para a mente. Manter esse elo e de fazer o questionário em grupo. Por isso que eu estou dando a oportunidade agora de estar fazendo em grupo. Tá? Tá respondendo a sua pergunta, Kel? Oi, gente. Eu tô sem grupo. Pode fazer individual, tá? Pode fazer individual também, tá bom? Fica a critério de vocês, tá? São um grupo de Então, quantas pessoas? é o mesmo grupo, 4 pessoas. Alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Olá, gente. Fala olá, vai. Poxa vida. Então tá bom, gente. Maravilha. Algum comentário? Não, mais nada? Tranquilo? Tranquilo, Ok, gente. professor. Ok, obrigado aí, gente. Obrigado pela aula de vocês aí, por ter participado. A todos vocês aí. Fiquem bem. Boa semana a todos, tá? O questionário Obrigada. estarei postando entre hoje e amanhã no Google Sala de Aula para vocês, tá? Tá bom? Fique bem. Um abraço Obrigada, a todos. professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Professor, Oi. oi. No caso, é a primeira aula que eu estou participando. Como que eu faço para entrar no Google Classroom? Tá. Eu vou passar para você, tá? Como é que você acessa, tá? Ok? Tá, eu sei acessar, mas eu entro com qual e-mail? O e-mail mesmo que eu uso para acessar o da faculdade? Não. Você sabe acessar o Google Sala de Aula, certo? Sim. Tá, perfeito. Vou te passar o código para você acessar essa turma, tá? Beleza. Ok? Vou digitar aqui para você, estou pegando aqui agora, e aí você acessa, tá ok? Tá, pode falar. Estou acessando, me deixa só, peraí. Posso falar? Sim. Ok. Eu vou falar palavras, tá? Uva, 6, Luísa, navio, gato, dado, Luísa. Desculpa, é U6L uva. Não. Vou repetir novamente. U,
Certo. 6, Certo. L, Aham. N, N G. de navio. navio, gato, Aham. dado, Certo. Luísa. Tá bom. Repete para mim, por favor, o que você anotou aí, por É favor. U, 6, L, N, G, D, L. Perfeitamente, Tainá. Tainá, Tá bom. acessam lá, todas as informações estão lá, qualquer dúvida você pode me chamar, tá bom? Tá bom, obrigada. Seja feliz, um professor. abraço. Tchau. Professor, Pois não, Kel. o PC travou aqui bem na hora que eu ia... O que é? O computador travou na hora que eu liguei a câmera. Não, tudo bem. Fica tranquilo, eu vou Não, acabar a gravação. Não consegui ouvir a... Não consegui ouvir a dúvida. Lá, a pergunta lá que eu tinha perguntado da Tá cortando só. Tá cortando o que você fala, entendeu, Kelvin? Tá, Me tá chama me no ouvindo cel- agora, professor? me chama no celular que eu te respondo, pode ser? Acho que é mais construtivo. Melhor. Obrigado aí, professor. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Kelvin. Oi? Oi, vocês têm um grupo da sala de vocês? A gente tem a nossa turma aqui, né? Tá, será que você pode me É que assim, incluir? a minha turma hoje pelo... Tá, você é do que... Desculpa? Você é de que curso? Você é de que curso? É que, na verdade, eu já terminei. Só falta essa matéria para eu fechar a faculdade. Eu sou de engenharia ambiental. Só falta essa matéria só para gente. você, Tainá? Só tá essa matéria pendente porque ela era optativa na minha grade. E depois que eu terminei, a coordenadora falou que era obrigatório, na verdade, eu fazer ela. Entendi.